O que fazer quando minha esposa não me deixa ser pai? Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós vamos abordar um tema que vai ser mais direcionado para o homem que tem um problema a ser resolvido. Ele percebe que a esposa não deixa ele ser pai na plenitude do que ele quer ser. E, obviamente, nós vamos abordar a temática e também vai ser interessante para todas as esposas que são mães e vão poder observar ao longo do vídeo se este problema que nós vamos abordar aqui também acontece no seu casamento. Antes de mais nada, eu quero dizer para você o seguinte: eu sei que este tema ele traz uma sensibilidade muito grande. Por quê? Quando nós falamos de separações, nós falamos em crise matrimoniais, existem algumas razões, alguns motivos que não são tão comuns, que não são tão populares, e esses motivos eles são muito ou tão quanto responsáveis pelos motivos mais comuns. Por exemplo, quando nós falamos de uma crise no casamento, é muito comum dizer assim: olha, meu casamento entrou em crise porque houve uma traição. Meu casamento entrou em crise porque haviam muitas brigas. Meu casamento entrou em crise porque houve violência doméstica. Meu casamento entrou em crise porque teve uma falência. Situações assim. Digamos que esses motivos que eu citei, eles costumam ser os mais populares e que são os mais bem aceitos na nossa sociedade hoje. Mas existem motivos que nos são comuns para crises matrimoniais, mas que não são tão aceitos assim. Quando nós falamos em paternidade e maternidade, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ter alguns casamentos que acabam, digamos assim, com a última gota que transborda. Normalmente essa última gota é traição. Então, para haver uma traição, você já tem que ter um casamento num estado crítico. Um afastamento, um distanciamento, N fatores para se chegar a uma traição. A traição nunca é a causa inicial, é sempre a causa final. Quando nós falamos de paternidade e maternidade, raramente é a causa final, assim como uma traição. Mas na maioria dos casos, acaba sendo a causa inicial. E aí eu vou te explicar o que acontece nessa situação. O vídeo de hoje vai trazer uma perspectiva de uma demanda masculina em relação à paternidade, que nem sempre é desempenhada por causa da mãe. Mas eu terei, e já tem aqui no canal alguns vídeos que eu abordo a perspectiva da mulher, da mãe. Tá bom? Eu tô falando isso porque talvez você tá se deparando com esse assunto pela primeira vez e vai dizer assim: ah, mas ele é machista, mas ele só tá defendendo os homens. Não é isso. O vídeo de hoje eu tô apresentando uma perspectiva específica, que é o lado dos homens. Então, alguns homens se queixam de que, por exemplo, a esposa tira a autoridade dele, que a esposa o afronta na frente dos filhos, que a esposa não deixa ele fazer com os filhos o que ele bem entende, quer seja em questão de brincadeiras, lazer, coisas desse tipo, que a esposa não o deixa disciplinar o filho como ele entende que deveria, que a esposa interfere no processo educacional desse filho. Então a esposa ela não permite que o marido repreenda, que traga algumas disciplinas específicas, não permite que passem tempo de qualidade, se queixa da esposa falar mal do próprio pai para o filho, ou seja, em determinadas situações, alegar que o pai é bravo, que o pai é ruim, que o pai tem N defeitos.
E aí alguns homens se queixam desse posicionamento. Se queixam também da esposa passar muito tempo com os filhos, da esposa ser a responsável pelos filhos estarem desobedientes ou desorganizados, de que a esposa sempre cede os pedidos que as crianças fazem, né, o que os filhos fazem. Essa é basicamente as queixas que os homens fazem quando nós temos esse problema dentro do casamento. Isso é crítico. Por quê? Porque um marido que traz essas queixas, o que ele está alimentando dentro dele? Que ele já foi trocado no casamento, a esposa já o trocou pelos filhos. Este marido, ele já sente que ele não pertence àquele novo ciclo que foi formado ali naquela família. Porque antes era ele e a esposa e eles sonhavam em conquistar o mundo. Agora ele percebe que já não tem mais essa conversa. Que a vida, o olhar, os planos, o sonho da esposa diz respeito aos filhos. A carreira do filho, ao crescimento do filho, o desenvolvimento do filho. Então esse homem ele começa a perder lugar. Começa-se a haver rixas constantes com a esposa por causa deste filho. Perde-se intimidade, principalmente intimidade sexual, porque muitas das vezes a esposa quer dormir com os filhos, alega que os filhos tenham que dormir na cama com eles, alega cansaço físico por cuidar demasiadamente dos filhos. E tudo isso vai acarretar em outros problemas. Então, quando nós falamos num casamento onde o homem não se sente participante, ele não se sente uma só carne, ele se sente desprezado, ele se sente deslocado, isso vai acarretar problemas mais críticos. Em um determinado momento, um dos problemas que pode acontecer é justamente uma traição, como acontece na maioria dos casos. E aí, por que eu estou trazendo essa temática? Por um seguinte... como vocês bem sabem, o Manual do Casamento tem praticamente 10 anos de existência e são 10 anos que eu estudo términos de casamento, razões pelas quais casamentos acabam. E diante disso, obviamente, eu acabo me tornando um especialista em traição, porque traição é algo que praticamente acaba com 98% dos casamentos na nossa cultura. E aí eu preciso entender o que leva à traição. Então, se eu pegar 98% dos casos em que há traição no casamento, e eu pegar esse grupo agora, em que houve traições, e eu separar, de um lado eu vou colocar casais que não têm filhos, e do outro lado eu vou colocar casais que possuem filhos. Dos casais que possuem filhos, em que o casamento terminou por causa de traição, praticamente 75% desses casamentos que acabaram por traição, havia este problema da maternidade conflituando com a paternidade. Então, se você imaginar que este problema que nós estamos falando é responsável por 75% do que vai desencadear uma crise do casamento, significa que isso é algo muito sério. E nós precisamos levar isso em conta. E aí, diante disto, o que é que nós precisamos compreender? O que leva a isto? Falar do problema, da situação, eu acho que eu já ponderei legal aqui, né? Já deu para você entender o que é a problemática. Talvez se você é pai, você já está assistindo esse vídeo e fala, poxa, Diego, minha esposa era assim, desse jeitinho que você falou. Talvez se você é mãe, você vai poder olhar e falar assim, poxa, meu marido já se queixou disso algumas vezes. Será que esta é a realidade do nosso casamento? Deixa eu te dizer uma coisa. Este problema, ele é tão peculiar, porque ele não é detectado a olho nu. Vamos colocar dessa forma. A maioria dos casais que lidam com este problema não sabem que tem este problema e não sabem da dimensão deste problema. Então, diante disto, é muito comum você
estar no seu casamento, estar passando por esse problema e não saber que este problema está destruindo o teu casamento. Eu te dei sintomas de comportamentos, eu te dei sintomas, sinais de falas, para que você olhe e fale assim, poxa, peraí, eu acho que o meu casamento tem esse problema. Porque o marido falando, eu vejo esses comportamentos na minha esposa, e a esposa, olhando os sinais, as falas do marido, ela pode dizer, poxa, peraí, meu marido já fez essas queixas. Então eu estou te ajudando aqui a diagnosticar esse problema. E aí, diante disto, primeira coisa que nós precisamos entender, por que que este problema acontece? Entendamos que este comportamento da mãe em afastar o marido, e eu vou colocar afastar entre aspas, porque para a mãe, ela não está afastando o marido. Só que existem alguns detalhes. Por exemplo, a mãe ela fala assim, não, Diego, eu quero, eu gosto e eu sempre quis que meu marido educasse os nossos filhos. Mas este mas é um sintoma. Aí a esposa fala assim, mas meu marido é muito grosseiro, meu marido é muito rude, meu marido não entende a filosofia infantil, a mente de uma criança. Opa, peraí. Então significa que essa mãe realmente não deixa o marido disciplinar a criança. Então o discurso de, poxa, eu quero, eu gosto, eu sempre quis... Peraí, não é bem assim porque existe um mas. Não, Diego, mas eu permito, eu entendo que os filhos devem sim ser disciplinados. Mas meu marido, ele não sabe a força que ele tem. Meu marido quer brigar por qualquer coisa. Ou seja, realmente existe uma restrição. Ah, Diego, eu sou favorável, sim, que meus filhos respeitem o pai. Mas o pai tem que fazer por onde? O pai não passa tempo com o filho. Meu marido aprontou, fez coisas terríveis, agora ele quer que os filhos o respeitem. Então você vai observando que este comportamento dá para ser identificado nos casamentos. E o que leva a isso, a esta manifestação da mãe, nós podemos chamar de uma superproteção num primeiro momento, porque ela começa a proteger o filho do pai. Então, todo esse afastamento, toda essa privação, tudo isso é para proteger o filho do pai. Certo, mas aí, será que esse filho está precisando dessa proteção? Quando nós observamos com mais cuidado, nós observamos que não, que o filho não precisa dessa proteção. Mas então por que a mãe desenvolve isso? Porque a proteção é um discurso que cai bem. Então falar que, poxa, o amor da mãe, porque a mãe é isso, a mãe é aquilo, é um discurso bonito. Então falar que uma mãe protege seu filho até do próprio pai é um discurso bonito. Só que não é verdade. Não é verdade. E não tem fundamento bíblico para isso. Então por que utiliza-se esse discurso? Primeiro porque, lembra que eu falei da substituição? Quem é o responsável pela proteção da família? É a mãe ou é o pai? Não seria o pai? O pai não é o provedor? O pai não é o protetor? Sim. Então, este papel que a mãe está exercendo, ela está ocupando o papel do pai. E para não gerar uma concorrência, ela, ao invés de proteger mais do que o pai, ela começa a proteger a criança do pai. Para que a criança comece a gerar uma visão mais negativa do pai. E ela se tornar, então, a protetora. E aí, diante disto, como isso não tem fundamento, mas tem um discurso, um peso de discurso bonito, a gente tem que descobrir qual é a verdadeira razão por que isso acontece. Com base em pesquisas realizadas aqui pelo Manual do Casamento, eu tive acesso a alguns dados importantes. Eu falo em pesquisas, eu trago isso para vocês, por quê?
Porque eu não quero trazer uma situação sobre uma perspectiva de pai, de filho, de esposo. Eu quero trazer uma perspectiva baseada em dados, o que a maioria dos casais passam. Qual é a realidade que vai além da minha realidade? Então, com base em pesquisas, o que eu pude detectar? Eu pude detectar que a causa desse tipo de comportamento maternal está porque a esposa, ainda esposa, ela tem determinadas frustrações, determinados traumas relacionados com abandono, com aceitação. E de repente, quando vem a maternidade, essa mulher ela tem todas essas carências supridas nessa criança. Porque pensa comigo, imagina que uma mulher, quando ela se torna mãe, ela se sente desprezada pelo marido. Ela se sente abandonada pelo marido. Ela sente a sua autoestima baixa. Ela sente que o marido faz tudo o que ele quer, que ela depende do marido, mas que o marido não depende dela. Então essa mulher ela vai acumulando tudo isso ao longo da vida. De repente ela dá à luz a uma criança que depende dela para tudo. Uma criança que torna ela agora a provedora, a protetora. E aquela criança depende dela. De repente ela começa a ter um vazio preenchido. Diante disto, ela vai observando mais. Além dela agora ser provedora de tudo aquilo que aquela criança precisa, aquela criança ela vai aprendendo a manifestar carinho, afeto com aquela mãe, que é algo que estava em falta até então. E existe um outro agravante, porque enquanto a criança ela oferece tudo isso para a mãe, nós estamos falando de um determinado momento do casamento onde o marido não consegue oferecer isso. A mulher está com uma autoestima baixa por causa do teu corpo, com todas as mudanças da gravidez, e aí por causa disso o marido se afasta um pouco, ao tempo que a criança faz ela se sentir bem. A criança faz com que a autoestima dela levante. Enquanto ela se sente ali desprezada pelo marido, agora a criança ela dá todo apreço possível. Então a criança chora quando a mãe pega a criança, sorri. Aquilo para o coração da mãe é muito grande. E de repente a mãe começa a fazer uma projeção da sua vida, que antes era para o marido, para o casamento, agora é para o filho. E por causa desta demanda que se gerou antes da gravidez, a gravidez, agora quando cumprida, quando nasce a criança, ela supre toda essa demanda. E ao suprir toda essa demanda, agora essa mãe, ela se afasta do marido, porque ela entende que o marido foi o causador da demanda, mas que aquela criança ofertou tudo que ela precisava. E ela teme que o marido tome isso dela, porque já havia tomado antes dessa criança nascer. E agora essa mãe começa a se afastar. Quais são os problemas disso? Porque eu sei que as mães que estão me ouvindo agora pode dizer assim, Diego, mas não é bem assim. Isso é o amor de mãe, você não entende porque você não é mãe. Deixa eu te falar uma coisa, biblicamente, amor de mãe não existe. Existe amor. O que existe? Existe apego, afeto, dependência, preferência. Então, se a gente juntar tudo isso e criar um novo amor, a Bíblia nos reprova diante disto. Entende? Então, esse discurso de que é um amor, que é algo genuíno, natural, não é bem por aí. Porque é um amor que, se você for fazer um checklist com 1 Coríntios 13, você vai ver que ele é reprovado na maioria das características do que é o amor segundo a Bíblia. Então, por causa disto, esta mulher, ao passar por tudo isto, ela começa a enxergar o marido como um rival. E ela, naturalmente, ela acha que tudo isso é normal. Sabe aonde você vai observando mais sinais disso? Por exemplo, existe um senso comum
cultural, ainda na nossa geração, que a amamentação da criança deve durar ali próximo dos 6 meses. A partir do momento que começa a ser inserido alimentação mais sólida, então abandona-se o leite. O leite é apenas para os primeiros dias de vida. Mas, diante desta demanda, desta dependência que preenche o coração da mãe, a mãe agora diz: não, eu vou continuar amamentando meu filho. E aí vai amamentar 6 meses, 1 ano, 2 anos, e vai amamentar enquanto houver oportunidade. Eu conheço pessoas que foram amamentadas até os 10 anos de idade. E aí você tem outras situações agravantes. Fazer mamadeira é a mesma coisa, é uma dependência. E então a pessoa vai fazer mamadeira até os 2 anos, aos 3 anos. Eu conheci pessoas que deram mamadeira para os seus filhos até os 14, 15 anos de idade. Existe a necessidade disso? Tem mães que fazem questão de que os filhos durmam com ela na cama. Quer seja com o marido, quer seja somente ela e o filho. E eu conheci mães que colocaram seus filhos para dormir na cama com ela até os 18 anos de idade. E aí, quando você vai olhando tudo isso, você vê que parece apenas amor, mas é extremamente gritante o quão errado são esses comportamentos. Mas tudo isso é movido de uma maneira inconsciente. Aquela mulher agora se realiza a sua vida no filho, ela começa a viver em prol disso e ela não percebe que ela afasta o marido por causa disto. O que fazer, então, quando a minha esposa não me deixa ser esse pai? Respondendo agora para os maridos. Se você observa que a sua esposa tem esses comportamentos, você precisa entender que você precisa cuidar da sua esposa em tudo aquilo que aconteceu antes da gravidez. Literalmente, você precisa conquistar a sua esposa. Você precisa preencher também esse vazio. Você tem que se aproximar dela não para abrir concorrência com ela, mas para tentar compartilhar com ela esse momento tão agradável que é a maternidade e a paternidade. Você precisa entender onde foram abertas feridas que ela gerou demandas e que ela agora encontra a resposta nos filhos. Você precisa entender isso e você precisa voltar lá atrás e começar a corrigir isso. Você precisa começar a sarar essas feridas. E você precisa entender que este comportamento dela, embora não seja normal, é extremamente comum nos dias de hoje. Nós vivemos em uma sociedade doente. Nós vivemos em uma sociedade, em uma geração que nós já acumulamos muitos erros que vêm dos nossos pais. E por causa disso, nós precisamos ter essa sensibilidade. Então você, homem, você precisa olhar, analisar a sua esposa, avaliá-la bem, para compreender aonde estão as verdadeiras demandas e começar a suprir isso, ao invés de fazer concorrência, ao invés de ficar afrontando, ao invés de gerar conflitos por causa desse assunto. Porque cada vez que você gera um conflito, cada vez que gera-se uma briga por esse assunto, a sua esposa se sente ainda mais na necessidade de proteger o filho de você. Cada vez que você a afronta por causa deste assunto, ela teme que você faça mal ao filho para atingir a ela. Então ela se fecha. Então você não vai confrontá-la em relação a isso, mas você vai entender que existe um problema por trás disso. E é aí que você precisa ter sabedoria, em começar a sarar as feridas dela, para que ela possa te receber e compartilhar com você o processo da criação dos filhos. Agora, para você mulher, em um outro vídeo nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, sobre a sua ótica de todo esse assunto, de como o teu marido também interferiu diretamente para que tudo isso se desenvolvesse. Mas eu vou dar uma dica: se você viu tudo isso e de repente você começou a perceber, falou, poxa vida, eu vivo um sonho
estando próximo dos meus filhos, isso, aquilo, ao passo que meu marido vive um pesadelo. Poxa, eu faço tudo isso, eu estou estragando meus filhos, porque eu estou tornando eles dependentes de mim por um egoísmo meu, por uma dependência minha. Então, se você percebe isso, entenda que você precisa conversar com seu marido. Você precisa começar a liberar mais seus filhos para que o seu marido viva isso também. Porque se você continuar com esse foco, você vai conseguir transformar seu marido na pior pessoa do mundo. Porque para você é interessante isso. Porque seus filhos vão se apegar em você. Você vai destruir a vida do seu marido. Você vai destruir a sua vida. Você vai destruir o seu casamento. E você vai destruir, naturalmente, a vida do seu filho. Então, por essa razão que eu digo para você, eu sei que esse não é o tipo de vídeo que tem muito engajamento, muita visualização, por não se tratar de um tema comum. Mas é o mais comum para se destruir famílias, trata-se deste problema. Então, tenha sabedoria, ore para que Deus te dê discernimento. Se você precisar de ajuda para lidar com esse assunto, me chama no WhatsApp. Nós podemos conversar, agendar uma videochamada. E certamente, por eu estar lidando alguns anos com isso, certamente eu vou poder te ajudar. E no mais, eu espero que esse vídeo possa te edificar. Se você conhece alguém, um amigo, e você percebe, faz a leitura de fora que eles estão passando por esse problema, manda um vídeo do Manual do Casamento, manda um outro primeiro, fala assim, nossa, olha fulano, eu vi esse vídeo, olha que legal. Manda um vídeo que você já assistiu aqui, bacana, manda para a pessoa. Quando a pessoa responder, legal e tal, fala, olha esse outro que ele fez hoje. E aí você manda esse. Até para que a pessoa não pense assim, né? Tá me dando indireta e tal. Entendeu? E eu espero que esse vídeo possa ser uma bênção para você e para quem você compartilhar também, tá bom? Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.